Hoje eu vou te mostrar como configurar uma automação de boas-vindas na ActiveCampaign, simulando uma dupla confirmação, sem precisar do Double Opt-in ou dupla confirmação padrão do formulário. A dupla confirmação tradicional exige que a pessoa clique no e-mail de confirmação para entrar na sua lista. Isso pode reduzir a taxa de conversão, porque nem todo mundo completa essa etapa. Esse processo não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Com essa automação, a gente vai simular esse processo de dupla confirmação, mas de uma forma automatizada, garantindo que apenas contatos engajados avancem sem a fricção da dupla confirmação padrão. Estou aqui na minha conta da ActiveCampaign e primeiro eu vou te mostrar rapidamente um formulário para te mostrar como desativar a dupla confirmação. Para isso, eu vou entrar no menu Site e vou entrar num formulário qualquer. Aqui no formulário, em Opções, tenho Ações de formulário, onde encontro a inscrição em uma lista. Aqui do lado tenho essa opção de editar e percebam que a confirmação de opt-in, a dupla confirmação, vem por padrão ativada. Então a gente precisa desativar clicando aqui no botão para construir a nossa automação e esse processo fazer sentido. Então desativei aqui a ação de dupla confirmação do meu formulário principal e vou salvar. E agora eu vou sair do meu formulário para criar nossa automação. Então vou entrar no menu principal, Automações, e vou criar uma automação do zero. Primeiro vou dar um nome para a automação e agora eu vou escolher o meu gatilho de entrada. Podemos escolher diferentes gatilhos de entrada, mas nesse exemplo que eu estou dando faz bastante sentido a gente escolher o Preenche um formulário. E aqui eu posso fazer essa automação especificamente para o meu formulário, o formulário principal que eu estava fazendo com vocês. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma automação para todos os formulários. Então aqui eu poderia deixar qualquer formulário. Então, não importa o formulário que o seu contato se inscrever, ele vai entrar nessa mesma automação de dupla confirmação. Mas se vocês quiserem, podem fazer para apenas um formulário específico ou uma diferente automação para cada formulário. Então, nesse caso, vou deixar aqui meu formulário principal e vou salvar. Bom, agora vamos de fato simular a dupla confirmação. Lembrando, como que funciona a dupla confirmação? Se ela está ativada, o contato vai se inscrever no formulário e vai receber um e-mail, que inclusive vocês podem editar lá na própria edição do e-mail dentro do formulário, e o contato precisa clicar nesse e-mail para virar um contato ativo, ou seja, para entrar na sua lista. Caso ele não clique nesse e-mail, ele ficará nesse limbo, digamos assim, né? Ele ficará no status de não confirmado, não entrará na sua lista e dessa forma você não vai conseguir se relacionar com ele. E a dupla confirmação existe para a gente garantir que temos contatos engajados, né? Ou seja, a pessoa se inscreveu, mas ela não clicou, pode ser que seja um e-mail falso, né? Então evita também os hard bounces, os retornos, e também contatos não engajados, ou seja, eles se inscreveram, mas não deram bola ali pro e-mail, não clicaram, então eles não estavam tão engajados assim. Mas como falei, esse é um processo que às vezes pode gerar uma fricção, né? Então às vezes a pessoa até tá engajada, mas acaba não clicando no e-mail, como eu falei para vocês, esse é um processo que não é tão comum aqui no Brasil, então as pessoas normalmente esperam se inscrever no formulário e já estarem em sua lista, por isso a gente faz essa falsa dupla confirmação. Então vou simular exatamente como seria, mas com algumas etapas a mais. Então aqui a primeira etapa é o envio do e-mail. Vou adicionar um e-mail. Aqui eu poderia pedir para a inteligência artificial criar o modelo para mim. Então, vou pedir aqui para a inteligência artificial criar um e-mail de boas-vindas. Vou colocar aqui um tom empático e eu pedi para ela colocar um botão para confirmar a inscrição na lista. E vou gerar com inteligência artificial. Pronto, aqui eu posso fazer alguns ajustes, então vou, por exemplo, adicionar aqui o nome do contato para melhorar a nossa entregabilidade, nossa taxa de abertura também. Vou editar o design. Então aqui eu poderia alterar meu e-mail, mudar a imagem ou apenas retirar a imagem. A ideia desse e-mail é ser um e-mail bem direto e é importante ter uma chamada para ação pedindo para o contato confirmar a sua inscrição. Lembrando que aqui na chamada para ação é importante a gente redirecionar esse contato para alguma página, para que a gente possa monitorar quem clicou nesse botão. Então aqui você pode construir uma landing page de agradecimento, por exemplo, ou levá-lo para uma página que faça sentido do seu site. Então adicionei aqui um link como teste e também vou alterar o nome da campanha para ficar mais organizado o nosso Double Opt-in. Então coloquei aqui que esse e-mail se chama tentativa de confirmação número 1 e vou salvar e sair.
Para quem tem essa possibilidade dentro do seu plano, vocês podem usar o envio preditivo. Dessa forma, o e-mail não vai ser enviado imediatamente depois da inscrição, mas na hora que esse contato é mais propenso a abrir. Mas normalmente, para dupla confirmação, nem faz tanto sentido usar o envio preditivo, porque faz mais sentido o contato receber o e-mail imediatamente após a inscrição no formulário. Então, vou deixar o imediatamente e vou salvar. Pronto, digamos que eu tenha terminado o meu primeiro e-mail e agora vamos aguardar. Aqui a gente pode aguardar não muito tempo, eu recomendo um dia, por exemplo. É para ser uma automação rápida mesmo, tá? Então, vou aqui colocar um aguarde por um determinado período de tempo e vou deixar um dia. Depois de um dia, eu quero que a ActiveCampaign cheque quem clicou nesse e-mail e quem não clicou, para fazermos ações diferentes dependendo dessa ação de clique. Então, vou adicionar aqui uma ação. Em fluxo de trabalho, vou escolher se então. E vou escolher a minha condição, que nesse caso vai ser o clique naquele botão de confirmo a inscrição na lista. Então, vou procurar aqui por clicou no link. Não de qualquer e-mail, quero daquela campanha específica, aquele link específico. Então, vou selecionar aqui campanha. Procurei aqui pelo meu e-mail de tentativa de confirmação número 1. E aquele link que foi o link que eu coloquei no Call to Action, no CTA, na chamada para ação, lá no meu botão. E aqui não importa, não precisa ser nos últimos 30 dias, vou deixar alguma vez. Se fosse nos últimos 30 dias também funcionaria, claro, porque a gente colocou um aguarde de um dia, tá? Mas vou deixar alguma vez e vou salvar essa condição. E agora percebam que a ActiveCampaign abriu aqui duas opções, certo? Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem como tá a automação toda. Então, o contato vai enviar o formulário, se inscrever no formulário, vai receber o e-mail de tentativa de confirmação número 1, vai ficar preso aqui por um dia e depois a ActiveCampaign vai separar quem clicou no botão e quem não clicou no botão. Para quem clicou no botão, tá ótimo, a pessoa já está inscrita na lista. Lembrem que a inscrição na lista está atrelada ao formulário. Essa ação já está lá em ações do formulário. Então, todos que se inscrevem no formulário já entram automaticamente na lista. O que a gente vai fazer aqui é descadastrar quem não confirmou, tá? Então, aqui a gente não precisa fazer nada, vocês podem adicionar uma tag se vocês quiserem um controle um pouquinho maior, né? Então, aqui eu vou vir em contatos, adicione uma tag. Então, vou criar essa tag aqui de confirmado e-mail 1, tá? E vou salvar. Pronto, e depois a automação vai ser encerrada para esse pessoal que já confirmou logo no primeiro e-mail. Eles estão na lista, estão com essa tag, tudo certo. Agora, quem não clicou, o que a gente pode fazer? O recomendado aqui é uma ação de repique. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, não faz sentido a gente fazer o repique várias vezes, né? Ou mandar muitos e-mails para as pessoas que não estão interagindo ali, né? Mas um e-mail de repique pode fazer sentido, pode fazer parte da sua estratégia. Então, eu vou diminuir aqui. Eu vou, inclusive, pegar esse e-mail 1 e arrastar ele aqui para baixo. E vou falar para a ActiveCampaign copiar essa ação. Pronto, agora a ActiveCampaign criou uma cópia do meu primeiro e-mail. Aqui é muito importante que a gente mude o assunto do e-mail e mude a copy também, tá? Não precisa mudar muito a copy, também é legal ser um e-mail direto, é uma segunda tentativa, mas eu recomendo que vocês façam uma copy um pouquinho diferente. Até porque aqui é quem não clicou, pode ser que a pessoa tenha aberto o primeiro e-mail, tá? Então, vou abrir aqui. Então, essa vai ser a tentativa 2. Aqui eu não vou criar outra linha de assunto e outra copy para não demorar muito esse vídeo, mas lembrem, muito importante mudar a linha de assunto e mudar a copy. Vou apenas salvar. Bom, depois de enviar a tentativa de confirmação 2, a gente pode dar outro aguarde, né? Então esperar mais de repente 2 dias. Então vou adicionar uma outra espera, vou colocar um dia, mas vocês podem optar por esperar um pouquinho menos ou um pouco mais, tá? Então vou salvar. E agora eu vou fazer uma outra condicional aqui, vou perguntar de novo se esse contato clicou no botão do e-mail 1 ou do e-mail 2. Então, eu também vou arrastar essa condicional de clique aqui para baixo. E vou colocar copiar essa ação única. Pronto, então percebam que aqui eu já tenho a minha condicional perguntando se ele clicou no link 1. Eu vou abrir e eu vou adicionar outra condição de ou e vou colocar clicou no e-mail 2.
Eu tô fazendo isso porque às vezes acontece, né? Pode ser que você mande um e-mail, a pessoa não clique, depois você mande um segundo e-mail, a pessoa não clique, mas ela vai lá no e-mail 1 e clique no e-mail 1. Isso pode acontecer. Então aqui eu vou deixar essas duas condições, clicou no e-mail 1 ou clicou no e-mail 2. Aqui vou escolher a tentativa de confirmação 2 e alguma vez também, e vou salvar. Pronto, quem clicou em algum dos links vai para o caminho do sim. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma outra condicional, né? Para ver se foi no e-mail 1 que ela clicou ou no e-mail 2, tá? Para colocar a tag relacionada ao e-mail. Vou deixar aqui como automação encerrada, para a gente não perder muito tempo. E aqui, no caminho do não, tem gente que gosta de fazer uma terceira tentativa, mas a gente tem que ter muito cuidado para não estressar a nossa base logo de cara. Então, eu vou recomendar, nesse e-mail de boas-vindas, para a falsa dupla confirmação, a gente fazer 2 tentativas. Se vocês fizerem uma terceira tentativa, não façam mais do que 3 tentativas, esse é realmente o máximo que eu recomendo. Então agora, aqui no caminho do não, o que eu recomendo é descadastrar o contato da nossa lista. Então vou adicionar aqui uma ação em contatos de cancelar a inscrição, tá? Nesse meu formulário, os contatos estavam se inscrevendo na minha lista geral. Então, eu vou selecionar minha lista geral. Se vocês quiserem, poderiam selecionar todas as listas e salvar. E eu também posso adicionar uma tag para identificar que foi isso que aconteceu com esse contato. Então, vou vir aqui em contatos, vou adicionar uma tag e vou criar uma tag aqui de descadastro. Então, criei uma tag aqui de descadastro via essa automação, via automação de falsa dupla confirmação. Dessa forma, o que vai acontecer, pessoal? Vou até dar uma revisada na automação com vocês. O contato vai se inscrever no formulário, receber o primeiro e-mail. Depois de um dia, quem clicou no botão de confirma a inscrição, vai para o caminho do sim, recebe uma tag e sai da automação. Quem não clicou no botão vai receber um segundo e-mail. Depois de um dia, a ActiveCampaign vai checar se o contato clicou no primeiro botão ou no segundo botão. Se sim, ele vai para o caminho do sim e sai da automação. Se não, ele vai ter o cadastro cancelado, ou seja, sua inscrição vai ser cancelada da lista e ele vai receber uma tag de descadastro. Então você não vai conseguir se comunicar com esse contato porque ele vai estar inativo, né? Os contatos ativos são aqueles inscritos em uma lista. E pronto, agora você tem uma automação de boas-vindas com confirmação simulada, né? Garantindo uma base de contatos mais engajada, sem fricção do Double Opt-in tradicional. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no canal para mais dicas sobre automação de marketing. Se tiver dúvidas ou sugestões, comenta também aqui embaixo que eu te respondo e até a próxima.